Vestiário aberto, voltando nesta quinta-feira. Sabemos que todo mundo fica esperando esse momento e tenho certeza que sempre gostou, porque a gente tem feito entrevistas aqui muito boas. Hoje, mais uma vez, a gente traz um amigo, um personagem do futebol brasileiro mundial, porque não jogou só no Brasil, não trabalhou só no Brasil, viajou pelo mundo inteiro. Nós vamos estar aqui hoje com esse amigo que vai contar histórias de vestiário que ninguém pode saber, só quem assiste o programa. Tá legal? Estamos aqui, o nosso amigo Jorginho. Tudo bom, Jorge? Honra, professor, estar contigo aqui. Meu treinador, né, no Kashima Antlers, campeão, Copa do Imperador, bicampeão japonês. Aprendi muito contigo, professor, pode ter certeza. Se eu tenho hoje, até treinamentos táticos, eu nunca mais vou esquecer. A gente já conversou sobre isso, mas eu nunca mais vou esquecer que o treinamento que você dava tático, você pegava a bola embaixo do braço e ia transitando por cada posição para a gente se comunicar, né, que era muito importante, e o posicionamento de cada jogador, seja pressionando a bola, fazendo a cobertura, e aquilo ali eu tenho feito isso, não embaixo do braço, mas a gente tem feito muito parecido com o que eu tenho feito no meu trabalho. Quero te agradecer por isso, é uma honra estar aqui contigo, professor. Eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi esse treinamento em 1965, quando eu estava no Juvenil do América, do Bom Sucesso, e um treinador, o Major Murilo de Carvalho, assumiu e fez esse treino. Eu fiz em toda a minha vida esse treino, né, e culminou no Goiás, que apelidaram o treino, de treino chático. Porque realmente é um treino meio chato, né? Fica parado, para aqui, movimento, olha aqui, olha a cobertura, não sei o quê. Mas extremamente necessário. Né? Não, mas aí eu não sabia disso, que eles botaram esse apelido. Aí um dia, foi o Niltinho, se eu não me engano, falou: professor, a gente está precisando daquele termo chático seu. Eu falei: o quê? É aquele termo chático. Eu falei: que termo chático é esse? Aí ele falou qual era o treino. Eles botaram o termo chático. Mas eles sentiam necessidade. Quando passava um tempo, eles pediam para fazer. Realmente era um treino que eu aprendi. E há pouco tempo, tem uns 10 anos, para mim é pouco tempo, na Arábia Saudita, não foi em 2019, tem menos, 2019, eu estava na Arábia Saudita e vi um treinador fazendo esse treino. E eu esperei, quando ele saiu, eu perguntei: onde é que você aprendeu? Ele falou que foi com um argentino, não me lembro mais o nome, um argentino que estava trabalhando na Itália, mas era um treinador argentino. Ele falou, eu aprendi com ele, assim, pô, mas eu faço esse de 65. Eu aprendi em 65, era impossível. Eu falei: eu estou falando para você que eu aprendi em 65, o mesmo treino, que é um treino muito importante para os jogadores. O posicionamento ajuda muito. Ajuda eu tenho muito. feito muito, eu chamo de 10-0, né? Que a gente não tem um adversário, mas o posicionamento, a comunicação, até as jogadas ensaiadas, você facilita muito você não tendo um adversário. Porque depois eu jogava a bola para vocês fazerem a jogada. Pegou na bola, o que é que vai? O posicionamento e o movimento. Estava já educado para fazer aquilo ali. E a comunicação, que era fundamental, que você falava sempre. Se eu sair aqui para pressionar, você vinha para cima de mim. O Honda, que era o nosso outro volante, eram 2 volantes. Quando eu saí, o Honda tinha que se posicionar já me protegendo. E ao mesmo tempo ele tinha que gritar, falar comigo: Jorginho, cuidado, alguém nas tuas costas. Então isso é muito importante. Agradeço também ao professor, esqueci o nome dele, que eu falei agora há pouco, esqueci o nome dele, mas tudo bem. É o Major Murilo de Carvalho, foi ele que me ensinou isso aí. E vamos falar também da Luz Imobiliária, compra e venda, locação de imóveis, negócio seguro, né? Frigocopa, frigorífico, comércio de carnes e demais alimentos, o Boteco Rios e a Frescato. São pessoas que estão ajudando bastante a gente aqui. E sempre lembrando que não pode sair daqui a nossa conversa de vestiário. É só quando quem vê o programa. Quem não vê, dançou, não vê. Vamos lá, Jorge, vamos falar... Posso colocar no meu Instagram depois do corte? Pode, então, claro que pode. Vai rodar um pouquinho. Então. É bom, pô. Onde é que você começou? Eu botei aqui assim, perguntando, futsal, porque todo mundo que veio aqui começou no futsal. Você não fez futsal? Não comecei no futsal, não tive esse privilégio. Na época, para jogar futsal tinha que ser sócio do clube, Guadalupe Country Club. Eu não tinha nenhuma grana, duro igual um coco. Eu batia pelada na quadra, batia pelada no campo, onde tinha a oportunidade de jogar. Então eu comecei
no Atilha Futebol Clube, que era um time muito parecido com o América, né? As cores do América, e o treinador ali, que era o Catanha, Antônio Carlos, é um cara que inspirou a minha vida, professor. Se hoje eu sou o homem que eu sou, sabe, em termos de família, um profissional que lutou e venceu e tal, aprendi muito com esse cara, que ele foi um treinador para mim. Perdi meu pai muito cedo, com 10 anos de idade, e ele me ensinou realmente, assim, foi um treinador para mim dentro e fora do campo. Ele me ensinava realmente a viver, ele me mostrava muitas coisas. Eu tenho algumas passagens com eles, pode ser assim, essas passagens de vestiário, que na realidade meu vestiário era o campo, que eu cuidava do campo, onde eu desenvolvo o trabalho social, eu cuidava desse campo, assim, eu capinava, eu acordava às 4 da manhã, varria o meu prédio, ia para a escola, chamada Madre Benedita, voltava, quando eu voltava por volta de meio-dia, almoçava e descia para cuidar do campo junto com ele. E num belo dia, ele parou e falou assim, meu apelido era Sapinho. Sapinho, para de capinar aí, quero te falar uma coisa. Tá vendo aquelas 2 entradas ali? Tinha 2 entradas muito famosas ali no bloco 19, Minhocão, em Guadalupe, para quem conhece. A entrada 13 e a entrada 14. A entrada 13 era só quem era viciado em drogas. E na entrada 14, só quem era alcoólatra. E eu tinha irmão nas duas. E ele falou, você me promete que você não vai frequentar esse lugar. E aquilo ali marcou a minha vida. Então, assim, foi um treinador para mim dentro de campo, me ensinou, eu era zagueiro na época, me ensinou muitas coisas dentro de campo, posicionamento, mas fora de campo. Ele deu um show na minha vida, porque hoje realmente, assim, eu posso dizer que eu sou um cara muito feliz por ter uma família, assim como a sua, né? Tá com a sua esposa até hoje, eu também estou com a minha esposa até hoje, 4 filhos, 3 netos. E é maravilhoso, assim, ter tido um grande mentor. Graças a Deus, né, que a gente encontra essas pessoas. Né? Verdade. Nosso tempo tinha muito, eu também peguei muita gente boa, né, que me ensinou muito. Quais os clubes que você começou ali? Comecei e depois no América, no clube aí federal, na América, me lembro. Com 13 anos de idade. 13 anos. Isso. Aí se profissionalizou no América. Isso, o Edu, nosso querido Edu, né, nosso amigão, né, eu sei que você tem um carinho muito especial por ele, eu muito mais, o Edu é um pai para mim. Edu, eu estava para ser mandado embora no Flamengo, no América. Eu tinha acabado de subir do juvenil para os juniores, né, sub-17 para sub-20, e eu estava na lista de dispensa. E quando ele chegou, ele substituindo o Estoril, que era o nosso treinador, ele falou, não vou mandar embora ninguém, eu quero ver primeiro, vou fazer vários coletivos e vou observar, né? E aí ele começou a perguntar, joga de quê? E eu falei, eu jogo de lateral direito, jogo de lateral esquerdo, mas se você precisar eu também vou de zagueiro, porque eu comecei como zagueiro. E ali foi mudança na minha vida, que no mesmo ano eu estava subindo com ele para o profissional e no mesmo ano ele me indicou para a seleção brasileira, que eu fui convocado pelo Jair Pereira e logo no ano seguinte sendo campeão sul-americano e mundial de sub-20. Aí do América você foi para o Flamengo? 19 anos, fui para o Flamengo em 1984, para substituir o Júnior, não era nem o Leandro. O Júnior tinha acabado de ir para o Torino, e eu fui jogar de lateral esquerdo, que eu era lateral esquerdo na seleção. Eu disputando a vaga com o Adalberto, o lateral direito era o Leandro, era impossível tomar a vaga do Leandro, você sabe bem, para mim o melhor lateral de todos os tempos. A gente tem Carlos Alberto Torres, tem Cafu, tem vários outros, Nelinho, eu e tal, mas o Leandro era diferenciado. Ele é um zico jogando de lateral direito, jogando de zagueiro. E aí eu fui para substituir o Júnior, mas acabou que no primeiro jogo que eu ia estrear, o Moser machucou e eu fui para... E o Leandro falou para o Zagallo, que era o nosso treinador, falou, o Jorginho tá bem demais, Jorginho é lateral direito, você sabe bem, pode botar ele. A gente estava sem nenhum reserva, o falecido Figueiredo estava machucado, se eu não me engano o Zé Carlos II e o Guto estavam machucados, e o Leandro foi para a zaga, graças a Deus que ele foi para a zaga, me deu a oportunidade de jogar na lateral direita e nunca fiquei no banco no Flamengo, foram 5 anos. Ele não jogava de nada, podia botar ele até de goleiro e garrafa. Jogava muito, e era tudo, qualquer jogo, né? Jogava ping-pong, ele jogava. Tênis de mesa, ele jogava, aí jogava totó, tudo ele jogava, botava ele para jogar vôlei, futebol, ele jogava muito, impressionante. Eu fui jogar uma partida, não sei se eu já contei isso aqui no podcast, eu fui jogar uma partida de veteranos e chega ele todo torto, ele andava todo torto, né? Aí o Leandro vai jogar, eu falei, como esse cara vai jogar, rapaz? Olha como é que ele tá, não pode jogar. Aí, tá bom, começou o jogo, ele diz, zagueiro. Acabou com o jogo. Os caras queriam correr, ele roubava a bola, o cara corria sozinho, porque ele roubava antes do cara.
Impressionante. Futebol Eu nunca de tinha hoje é jogado brincar, com ele, né? só Essa ali coisa naquele. de não dar chutão, Não, se joga já tinha, apoiado, a gente conhecia, né? Mas era impressionante, né? E Sou fã ele, dele. ele não parecia que jogava, né? Ele era calmo, dele, entrava, é. chegou assim, eu falei assim, ele não vai jogar, olha como é que ele está mancando. Arrebentou com o jogo. Verdade. Aí, do Flamengo, eu sei que você passou um monte de clube, vamos lá. Foram 5 anos no Flamengo, aí em 89 eu tive, quer dizer, na realidade em 88 eu tive a oportunidade de ir para a Itália, mas o Flamengo não quis vender. Em 89 acabou o meu passe sendo colocado na CBF, aí o Bayer Leverkusen veio e acabou me Mas comprando. por quê? Foi porque não houve um acordo financeiro da gente, Renovação. da renovação, e aí o passe foi fixado e colocado na CBF. Na época, o Gilberto Cardoso, que era o nosso presidente, achou que nenhum clube viria, e aí veio o Bayer Leverkusen, junto com o Ranfig, que era o empresário que estava ligado a eles, Bom. E fez uma excelente negociação para mim. E foi muito bom para mim também, essa experiência para mim na Alemanha. Como é que foi? Desde 89 até 92 no Bayer Leverkusen, foi assim, não foi fácil, porque é uma língua muito diferente, uma língua difícil, um clima muito frio, né? Eu cheguei lá em setembro, estava começando a esfriar, de 89, né? Eu estava vindo da... E levou a família toda? Levei minha esposa, minha filhinha que tinha acabado de nascer, Larissa, e levei uma pessoa para nos ajudar, a Simone, que hoje casou com meu sobrinho, passou a ser minha sobrinha, que era a nossa babá na época lá, né? Legal, rapaz. Então, assim, foi um período maravilhoso para mim, de muito aprendizado, aprendi o alemão, hoje eu falo alemão muito bem, quer dizer, na medida do possível falo bem, tenho um Alemão do Meia. bem extenso. Eu falo que é o inglês do Meia. Eu tenho alemão de Guadalupe. Falo direitinho, me viro bem. Talvez assim eu tenha dificuldade de ver um programa de política, mas tudo que é popular e principalmente futebol eu entendo muito bem, me comunico muito bem também, não tenho vergonha de falar. E em 92 o privilégio de jogar também no Bayern de Munique, né? Que na época, hoje o Bayern, há 2 anos atrás, o Bayer Leverkusen foi campeão junto com o Xabi Alonso como treinador, mas na época era muito difícil, nosso time realmente era um bom time, mas não era um time capaz de ser campeão. E aí quem quisesse ser campeão tinha que mudar para o Bayern de Munique, né? Para o outro Bayern, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bayer, que termina com R no final, é o Leverkusen, que é da Bayer, né? Que é a indústria, né? Farmacêutica. E o Bayern quer dizer Bavária, né? Então é Bayern de Munique, quer dizer, não Munique sabia desse Bavária. detalhe. Exatamente. Todo mundo chama, os dois Bayern, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu pensava que Bayern, que quer dizer Bavária, e o outro é Bayer, que é da Bayer mesmo, da fábrica da Bayer. Aí depois aí tu vai seguindo. Dali eu fiquei até final de 94, quando o Kashima Antlers veio, foi maravilhoso, novo trabalhando. Cortando. E título ali? Fui campeão alemão, fui vice-campeão pelos no dois? primeiro ano. Não, no primeiro ano fui vice-campeão, no Bayer Leverkusen não ganhei nada. A gente só classificou para a UEFA. Né? Na época não tinha o campeão, tinha só o campeão que disputava a Champions. Então todos os outros disputavam a UEFA. E já no Bayern de Munique, no primeiro ano também eu fui vice-campeão, quem foi o campeão foi o Werder Bremen. E nós fomos campeões na temporada 93-94, já em 94, em dezembro, eu transferi para o Kashima Antlers. Então, aí, foi outra adaptação. Totalmente diferente. Totalmente diferente. O clima também bem diferente, um pouquinho mais quente, né? Mas só que lá a gente era quase que um professor. Né? Eu era um jogador, mas dentro de campo a gente tinha que organizar taticamente. O senhor pegou isso aí comigo em 98, um pouquinho depois lá. E foi um aprendizado também muito bom. Eu cheguei lá com 29 para 30 anos, já cheguei lá com 30 anos de idade já, mas foi um aprendizado maravilhoso, porque ali eu pude ser um treinador já dentro de campo para organizar a minha equipe, chamar a atenção. Uma vida diferente. Diferente. Respeito. E além disso, essa questão, né, professor, do respeito deles, que eles têm para o mais velho, e o respeito com aquele que tem história, que era o nosso caso, o meu caso, do Leonardo, depois o Bismarck que veio, o Mazinho, Carlos Alberto Santos e Moser, e o Zico, claro, que é a grande figura, né, do Kashima Antlers, até hoje, né, o Kashima Antlers é chamado de família Antlers, porque o Zico teve lá, ele realmente deixou um legado maravilhoso até hoje, de que o Kashima é o maior vencedor
de títulos lá no Japão. Então foi um período maravilhoso para mim. O no Kashima. meu momento lá tinha você, o Bismarck e Mazinho. Bismarck e Mazinho, isso. Faça-me o favor. Bom demais, né? A gente, quando eu cheguei lá, o presidente, a gente parece que estava mal o time, né? Estava em sexto, parece. Isso, exatamente. Aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, não, se tirar em quarto tá bom esse ano que vem a gente ganha. Eu falei, não, nós vamos ser campeões. Ele falou, não acredito, não. E a gente acabou sendo campeão. Mas mas jogava muito, né? Porque o time era muito bom. A gente tinha era o Saki, Hasegawa, Honda, o baixinho, né? O volante que jogava muito. Então... Capitão do time, né? Isso. E mandava, né? Não, tive com ele agora há pouco tempo, né? Que a gente fez aquele jogo lá de 80 anos da bomba de Hiroshima. O Zico organizou isso, né? Dos Legends lá. E eu tive a oportunidade de rever essa rapaziada toda. Eu agora, há pouco tempo, eu fui no CFZ, aí cheguei lá, veio um japonês, tava o Kashima aí. Aí veio um japonesinho e falou assim, eu sou neto do Ogasayama. Ogasayama, eu falei, não acredito, eu tô velho, hein? Meu jogador lá, neto dele já. Caramba! Neto, tava jogando aí já no Kashima. Eu falei, puxa vida, tô ficando velho mesmo. E lá a gente foi campeão pra caramba, né? Graças a Deus. Eu só fiquei um ano e pouquinho depois eu tive problema em casa. Da Copa do Imperador e depois campeão japonês. Você me largou, né? Aí ferrou. Voltei pro Brasil. Você voltou pro Brasil, aí ficou só o Bismarck e o Mazinho. Aí a gente deu uma caída muito grande. Eu também estava com problema com a minha mãe no Brasil, eu preferi vir embora. Aí o Zico até teve que assumir, porque não podia colocar outro, assumiu esse ano. Mas aí saindo do Kashima, tu voltou para o Brasil? Voltei para o Brasil, eu vim basicamente direto, que eu iria direto para o Flamengo. Tinha conversado com o Gilmar Rinaldi, na época que ele era o superintendente do Flamengo, na época não existia o diretor executivo. Mas chegando aqui, o Gilmar não me ligava, eu falei, Gilmar, o que aconteceu? Ele falou, Jorge, eu fui voto vencido, a gente já tem vários jogadores acima de 30 anos, já estava com 34 anos. Ele falou, temos vários jogadores acima de 30 anos e a gente gostaria de rejuvenescer um pouquinho a equipe. E então acabou não acertando, e aí quando veio a proposta do São Paulo, e eu fui para lá, foi muito bom também, uma experiência muito boa. Eu não me lembro, rapaz, de você. Eu fiquei um ano no São Paulo, em 99, nós saímos de 4 semifinais, perdemos 2 para o Corinthians, Paulista e Brasileiro, perdemos para o Botafogo na Copa do Brasil e para o Vasco, na época existia o Rio-São Paulo, a gente perdeu 4 semifinais, mas nosso time era muito bom. Você tem ideia, a gente tinha ali Rogério Ceni, Edmilson, pentacampeão, tinha Serginho, lateral esquerdo, Raí, o time era muito bom. São muito Paulo bom. sempre tem bom time. Mas infelizmente o nosso treinador nosso treinador era o Carpegiani, mas infelizmente a gente não conseguiu conquistar nenhum título, saímos em 4 semifinais. O Carpegiani também era um bom treinador, muito né? Muito bom treinador, um cara inteligente taticamente. Dentro do campo ele sempre jogou pra caramba, sempre falava muito. Maestro dentro de campo. E aí em 2000 vim para o Vasco, voltei para o Vasco em 2000, quer dizer, voltei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, não para o Brasil, porque eu já tinha voltado já para São Paulo, mas para o Rio de Janeiro, queria voltar a jogar no Rio de Janeiro, foi um período muito bom também, não recebi muito não, me recebi depois de muito tempo, depois de muito tempo. Normal, mas foi muito legal que a gente conquistou. Quem é que estava no Vasco nessa época? Na época eu cheguei como treinador, era o Antônio Lopes, e logo depois foi o Abel, e aí depois Oswaldo Oliveira, Joel. O jogador. Peguei outros treinadores ali, mas foram bem rápidos, foi bem rapidinho mesmo, mas esses treinadores marcaram mais. Mas e os jogadores, quem é que estava lá nessa época? Eu peguei esse período maravilhoso, por exemplo, peguei Edmundo, Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano. Tudo fraquinho, né? Logo depois o Edmundo saiu, quando a gente foi campeão da Mercosul, aquela virada em cima do Palmeiras de 4-3, com um jogador a menos, que o Júnior Baiano tinha sido expulso. Então ali era um timaço realmente, ao ponto da gente ter ali Felipe, Pedrinho, Felipe, né? Mauro Galvão, tudo no banco, né? Esses caras no banco. Então o time era muito, muito bom. O elenco era bom, né? Não era só o time, os 11, né? Montou um elenco maravilhoso, e se a gente tivesse um pouquinho mais de felicidade vamos dizer assim, na Libertadores, que a gente acabou perdemos aqui, pro Boca Juniors de 1-0 e acabamos tomando de 3 lá, mas se a gente passasse ali, a gente era um timaço, com todas as possibilidades de ser campeão da Libertadores. Fomos campeões ali brasileiro, né, de 2000 e da Mercosul. Eu estava vendo na internet,
a relação de títulos que você tem como jogador. Né? Copa União, Campeonato Carioca. Tu bota isso na cabeça? Tu tem isso? Tem alguns, eu não sei, assim, o pessoal conta Taça Guanabara, Taça Rio, Guanabara. Isso aí tem um montão, né? E muita coisa. Torneios que a gente fez, por exemplo, lá, né, como o torneio que era, na época lá, não Anabisco, lá, que tinha a Copa Suruga, que se chamava, Copa né? Quirim. Copa Quirim. Então, são títulos assim que você joga um jogo, às vezes você joga 2, 3 jogos e você já é campeão. Troféu colombiano. Muito, não. Isso. De onde foi isso aí? Lá na Colômbia. Campeão alemão é privilégio. Passei, né, aqui no Brasil, fui campeão 2 vezes, apesar de alguns acharem que é o esporte, mas é o Flamengo. Campeão de 87, né? Desculpa aí os torcedores do esporte, mas quem é campeão é o Flamengo de 87, apesar da CBF não reconhecer, mas todos reconhecem que é o Flamengo campeão. E campeão pelo Vasco também em 2000. Campeão alemão pelo Bayern de Munique, campeão japonês e também como treinador tive o privilégio de ser campeão tailandês, apesar de ter ficado pouco tempo na Tailândia, mas fui campeão tailandês lá de 2024. Qual foi o primeiro? Como é que foi essa transformação de jogador para treinador? Que às vezes é difícil, né? Sim. Em primeiro lugar, assim, que eu não queria viver a mesma vida. Eu falei assim, não quero ser treinador porque eu vou final de semana, vou ficar ocupado demais. E aí achei dobrado, treinador dobra. E a preocupação é muito maior, muito maior. A responsabilidade muito maior do treinador. E na época eu pensei em ser empresário. Eu abri uma empresa, inclusive com o Bebeto, com o Carbone, o Rodrigo Carbone, que é o filho do Carbone, né? Que foi o jogador que faleceu. Mas eu não consegui me adaptar, não me senti bem como empresário, não era minha vida, escritório. Eu abri até um escritório na época que a CBF ainda estava ali. Lá no centro do Rio? Não, já estava aqui em Jacarepaguá. Esqueci só o nome da rua ali. Ali em Jacarepaguá. E aí a gente abriu uma empresa em cima da CBF, mas não levei 9 meses dentro. E eu falei, cara, Bebeto, não dá para mim, Carbone, desculpa, mas eu vou voltar para o futebol, quero estar dentro de campo. Aí foi quando eu recebi um convite, na época, do Reginaldo Matias, que era o presidente do América, para ser quase que um diretor executivo. Eu falei, não gostaria de ser não, porque eu não tenho nada a ver, não conheço nada dessa área, mas eu vou fazer um curso de treinador, falei para ele, na época eu só tinha o curso do sindicato do Rio de Janeiro e da ABTF, né? Hoje é FBTF, mas da ABTF foi os cursos que eu fiz. Não, ainda existe a ABTF. Sim, é a ABTF, mas hoje basicamente os treinadores são representados pela FBTF. E aí tomei a decisão de ser treinador. Loucura total. Só Deus Mas sabe. tive bons professores como você, então foi um privilégio na minha vida ter tido grandes professores, inteligentes. Só os que você falou aí que trabalhou, aprendeu muita coisa. Aprendi muita coisa. Assim, tem alguns caras marcaram minha vida, como você, o próprio João Carlos. O Edu marcou muito a minha vida, Seu Djalma, que foi meu primeiro treinador, o Catanha, que foi meu treinador na pelada, mas transformou a minha vida. Mas tive o privilégio também de ser treinado por Zagallo, por Parreira, por Beckenbauer. Isso aí foi uma honra muito grande, Carpegiani. Então, de todos, assim, a gente vai pegando um pouquinho de cada um, que eu falei, são treinamentos que, como aconteceu, um trabalho tático. E eu acho que eu tinha essa visão, que eu sempre, depois que eu passei ali dos 28 anos, eu comecei a ter uma leitura tática diferente daquilo como garoto, que a maturidade vai chegando, a gente vai entendendo o comportamento dentro do jogo. Então, eu comecei a me interessar e foi que eu tomei essa decisão de ser treinador, mas eu senti falta. Literalmente, ficando no escritório, eu falei, cara, essa não é a minha vida. Não é. Não tem nada a ver comigo. E aí, quando eu voltei para campo. É interessante que quando você é jogador e passa a ser treinador, muda tudo. O jogador, você vai lá, treina, vai embora, joga, vai embora. Quando é treinador, é muito maior a atividade, é muito maior a atenção, o emocional, é tudo dobrado. Né? Tenho provado isso. Esse ano não, tomei uma decisão de não pegar nenhum trabalho de Série B. Foram mais de 5 propostas, além do Curitiba no ano passado, que esse ano está subindo com o Moza, né? Eu estou muito feliz por eles, mas eu não quis permanecer lá, e esperando alguma coisa de Série A ou para fora do Brasil. Mas essa responsabilidade do treinador é muito maior do que do jogador. Como você falou, professor,
O jogador ele vai embora, acaba o jogo, independente daquilo que aconteceu, perdeu, ganhou. É claro que ele fica triste quando ele perde, Claro. fica muito feliz quando ele ganha, mas essa responsabilidade dele, não está preocupado com o que ele vai fazer na próxima semana, né? A não ser que ele tenha No tido dia um erro, seguinte, uma falha não grande sabe. e tal, ele fica preocupado com isso, mas o treinador ele tem que tá liderando uma série de coisas, já está pensando no treinamento, na semana de treinamento, mesmo ganhando, você já está preocupado com uma série de coisas, então a responsabilidade é muito maior. Hoje, que a gente veio conversando no carro, hoje você não tem apenas 10 funcionários que estão debaixo da sua liderança, mas você tem mais de 30 funcionários, além de 35 jogadores aproximadamente. Então, assim, é muita gente para você fazer uma gestão de pessoas e tudo tem que caminhar muito bem. Então, a responsabilidade do treinador é muito grande. É grande. Você falou uma coisa aí que tirou uma coisa de cada treinador. Isso é muito importante. Quando eu achei que não ia ser mais engenheiro eletrônico, a minha ideia era ser engenheiro eletrônico, eu ia seguir no futebol, eu comprava as agendas e tudo que o treinador falava que eu gostava, eu botava. Legal. E as coisas que o treinador falava e eu não gostava, eu anotava também. Isso eu não vou fazer mais, eu não vou fazer, nunca vou fazer. Então, quando eu passei a ser treinador, eu utilizei isso tudo. Eu tenho as agendas comigo até hoje. Tudo lá anotadinho, as coisas que ele fez. Então, é muito importante o jogador que pensa hoje em ser treinador, observar muito o que foi feito com ele. As coisas boas e as ruins. Porque as ruins você abandona, as boas você pega e desenvolve. É uma experiência também, da gente olhar quantos treinadores que eu passei que tiveram virtudes importantes, mas também tinham coisas que eu falava assim, eu não faria isso. Claro. Algumas decisões, eu lembro de alguns treinadores, claro que eu não vou falar, mas treinador que, por exemplo, após uma derrota que foi muito dolorosa para um grande clube, eu falei, eu não faria isso. Por exemplo, eu chegaria agora dentro do vestiário, eu traria uma responsabilidade para os jogadores, isso não pode acontecer, mostraria os vídeos. Então, eu aprendi aquilo que deve fazer, mas aquilo que também não pode fazer e não pode se repetir de jeito nenhum. Claro. Aí, do América, que foi o primeiro como treinador, né? Como treinador. Aí... E só voltando lá ainda como jogador. Eu terminei no Tricolor, no teu Tricolor, no Fluminense. Mas nem os Tricolor, nem você sabia. Eu não sabia, não. É porque eu fiquei lá só 3 meses. Fiquei lá com o Oswaldo de Oliveira, em 2002, quando o Oswaldo foi ser treinador. Quando o Oswaldo foi mandado embora, eu pedi para sair junto. Eu já estava sentindo panturrilha, contusão o tempo todo. Eu falei, cara, não dá mais para mim não, eu tô cansado. Estava com 37 anos, eu falei, não dá mais. Mas, Jorginho, aconteceu algumas coisas comigo. Assim, eu não vi alguns jogadores jogarem aqui no Brasil, e nem você no Fluminense, porque eu estava fora do Brasil. Então, eu não tinha o que hoje a internet tem de divulgar tudo. Então, muitas coisas que eu estava lá, por exemplo, eu não vi o William. 2002, você lembra onde você estava? 2002? No ano da Copa. Não, 2002 eu acho que eu estava aqui no Brasil. Eu acho que eu estava aqui no Brasil. Eu acho que estava no... Mas eu passei tão despercebido no Tricolor ali que... É rápido, às vezes não dá para ver. Mas assim, muitos jogadores que jogaram aqui que eu não vi. Como o William do Vasco, que foi um grande jogador, eu não vi jogar. O próprio Sorato, eu não vi jogar. Não, conheço de nome, também, assim. Nesse período que eu fiquei 10 anos fora... a gente não acompanha direito. Via pouco. A gente dependia de fita, né? Fita VHS para poder receber do Brasil e tal. É difícil. Aí... parou no Fluminense, foi pro América. Isso, aí eu comecei no América como treinador, foi um período muito, muito legal, porque o América, depois de um bom tempo, ele chegou à final da Taça Guanabara. Não é aquele choro do perdedor, né? Que normalmente tem aquela coisa do choro do perdedor, mas a gente foi literalmente, assim, se existisse o VAR, a gente ganharia aquele jogo com tranquilidade. Estava ganhando de 1-0 o Botafogo no primeiro tempo. Nosso time tinha Valber, tinha Robert, que jogou no Santos, muito bom jogador. Lembro dele. Juninho, que jogou no Botafogo, muitos bons jogadores. E a gente estava ganhando de 1-0. O Max, goleiro, que faleceu, fez um pênalti no nosso atacante, no Cris, e não deu pênalti na época. E depois eu fiquei sabendo que o árbitro ganhou uma grana para poder... Mas tudo bem, deixa isso para lá. Infelizmente, isso pode até acontecer, mas não sei se foi verdade. Não dá para... Não dá para julgar uma situação dessa, mas a gente foi literalmente garfado, porque
Se fosse expulso o Max ali, era pênalti, 2-0, a gente poderia chegar. Mas fizemos um excelente trabalho. No segundo turno, a gente chegou também à semifinal. Chegamos contra o americano, acabamos perdendo. Aí o americano acabou indo para a final. Mas fizemos um trabalho muito bom no América, que deu um boom na minha carreira, que logo em seguida eu fui ver a Copa do Mundo de 2006. E o Parreira e o Zagallo foram demitidos da seleção e foi quando eu fui convidado pelo Dunga para ser auxiliar técnico dele na seleção. E fiquei de 2006 a 2010 como auxiliar técnico da seleção brasileira. Ô Jorginho, às vezes a gente fala que o bom trabalho é só quando ganha título. Não é bem assim. A gente que está dentro do futebol, o bom trabalho não é só resultado. É o que a gente vê de progressão dentro da equipe. Você vê, o América não ganhou, não foi campeão, mas olha o que chegou, o que mostrou de jogadores, como você falou, tinha um bom time, tinha bons jogadores, e jogadores que você falou que foram bons realmente. Entendeu? Então, às vezes, é porque normalmente se julga o jogo no resultado. E não é bem assim. Eu, pelo menos, eu não julgo o resultado. Eu quero saber o trabalho do treinador. Sim. Eu olho, fico vendo as jogadas que o time fez, o posicionamento, como ele está. Aí, porque apitou o jogo, meu filho, o treinador sai fora daí. Quando apita o jogo, o treinador, para mim, tem 30% só do resultado. Porque 70% do jogador. O maior trabalho, eu acredito, isso aí aprendi com vocês também, né, que foram meus treinadores, meus mentores ali, é que a gente precisa fazer um trabalho muito forte durante a semana. Durante a semana. Como você falou, nós temos a oportunidade, claro que chamando atenção num momento ou outro, no posicionamento, no vestiário, por exemplo, são os 10 minutinhos que a gente tem, na realidade a gente tem 5 minutos de descanso, na hora que eles chegam para dar aquela acalmada, 5 minutos a gente fala, e mais 5 volta. minutos para a gente voltar a campo. Então, no Japão eu tive problemas, você lembra? Eu sei disso, de 5 a 7 minutos, a gente sempre pagava multa, eu lembro até hoje. De 5 a 7 minutos mais ou menos que a gente tem, aí sim a gente pode mudar alguma coisa ali, seja em substituição, numa organização tática. Mas é isso, na realidade a gente tem que fazer o nosso trabalho durante a semana e botar o nosso trabalho em prática para que a nossa equipe possa jogar e ter a confiança de executar isso em campo. Ficar na beira do campo fazendo escarcéu, o jogador não escuta, ele não entende, às vezes faz assim para o cara parar de falar, verdade. Faz assim, ó. Mas é mentira, não entendeu nada, ele quer que o cara pare de falar lá porque não dá. Com público, com atividade, não dá. Treinadores, tive alguns treinadores, eu não citei alguns outros treinadores também, mas Joel Santana. Isso aí era figura, né? E muito engraçado, tipo Jair Pereira. Jair Pereira, ele sempre a gente via assim, né? Ele falava assim, tanto o Joel Santana também, tipo, pressiona, ele falando nada, aí daqui a pouco ele fazia assim, ó, só para poder, ele falava para mim, só para poder mostrar para a televisão, pressiona não, ó. Ok, Jair Pereira, muito engraçados, né, cara? Muito engraçado. Excelentes treinadores, campeões também pra caramba. Aí saiu do América, foi pro. Saí do América, fui pra seleção, fiquei até 2010, quando a gente perdeu a Copa do Mundo, aí acabou, que é normal, ser demitido ali, Dunga foi demitido, eu também junto. E logo depois eu peguei o Goiás, fiquei pouco tempo, o Goiás já era o último colocado, a gente ficou na zona de rebaixamento basicamente o campeonato todo, peguei já no segundo turno. Conseguimos levar o Goiás à semifinal da Sul-Americana, que acabou chegando à final e perdeu. O Goiás já acabou perdendo a final. Era o Ailê ainda lá, quando você pegou o Ailê? Isso. Pô, gente boa pra caramba. Queria mandar muito, né? Mas tudo bem, era gente boa pra caramba. Mas dava um chega pra lá nele e ele ficava quietinho. Eu tive que fazer isso que ele queria na época. Queria que eu tirasse o Júnior, pentacampeão do mundo, queria tirar. Eu falei, nós não temos lateral esquerdo, não tem condição, presidente, não posso fazer isso e tal. Acabou que a gente discordou e logo... Mas ele era gente fina, gente boa, a gente batia muito papo, um senhor sensacional. E o Goiás é o que é, tem o que tem hoje por causa dessa família. Infelizmente ele faleceu, agora está tendo uma reviravolta lá. Aí saiu Goiás. Goiás, aí foi o melhor trabalho que eu fiz, saí, fui pro Figueirense, foi um dos melhores trabalhos, porque pensando agora no Mirassol, o que o Mirassol está fazendo, em quarto lugar, nós ficamos entre quarto e terceiro lugar
um bom período, se eu não me engano, foram umas 10 rodadas, a gente entrou nesse G4. Na época não existia o G4, mas a gente chegou a frequentar terceiro e quarto lugar num bom período ali. Quem era que estava lá, o jogador lá? Fala. Jogadores, eu tinha o Wellington Nem, Júlio César, atacante, o Wellington Nem que teve um tempo bom no Fluminense, Túlio, tinham vários bons jogadores que a gente tinha ali, Elias, meio atacante, um grupo que a gente realmente, assim, o Eduardo Oran, que era o empresário, que basicamente ele fazia todas as negociações para o clube, para o Figueirense, ele montou um grupo muito bom, né? Ele até falou, Jorge, eu não vou me meter em nada, porque tem muito as pessoas acham que o futebol, seja em clube, seja na seleção, que Nike manda na seleção, que empresário manda, não é verdade. Manda, como o professor mesmo, a gente vinha conversando, manda se o treinador deixar. Se o treinador deixar, ficar caladinho, se for um Zé Ninguém, ele vai chegar e vai ficar na dele. Agora, se for uma pessoa de personalidade, como aconteceu comigo, por exemplo, na Tailândia, né, em 2024, fui campeão e tal, mas o presidente queria literalmente escalar o time. Eu falei, não consigo. Então, não precisa ter uma marionete aqui, bota uma outra pessoa. Claro. Eu vou embora, eu não tenho condição. Então, o Eduardo Duran fez um trabalho muito bom. A gente realmente escolheu a dedo alguns jogadores. O próprio Wellington Nem, né, veio para a gente nessa situação. E a gente fez um trabalho maravilhoso ao ponto de eu chegar no final do campeonato e eu ter sido indicado como melhor treinador. E eu acabei levando a categoria prata, vamos dizer assim, que foi o vice-campeão. Que foi o treinador eleito ali foi Ricardo Gomes, muito merecidamente, na época lá, ele com o Cristóvão levaram o Vasco à Copa do Brasil em 2011. Figueirense. Aí Figueirense, saiu. fiquei, depois fui para o Kashima, privilégio de ser treinador, ser campeão na Copa Nabisco como jogador e também campeão como treinador, foi muito legal, é tipo uma Copa do Brasil, né, que dura durante o ano todo, fiquei um ano no Kashima. Que pena que eu não pude permanecer, eu estava com 2 anos de contrato já na mesa lá com o Man, não sei se você lembra do Man, que na época era o nosso quase supervisor, mas ele passou a ser o vice-presidente, estava na mesa já, mas eu tive um problema familiar que eu precisava voltar para o Rio de Janeiro, assim como aconteceu com a sua mãe, tive um problema na minha família, tive que voltar para casa e não pude permanecer lá, que seria maravilhoso ter permanecido no Kashima. 2014 Aluácel, 2015 tive Ceará, 2016 e 15 Vasco e Ceará. Você trabalhou no Ceará? Trabalhei no Ceará. No Ceará Clube? Foram 3 jogos só. Quem era o presidente, você lembra? O Franzé, não lembro, mas é um cara sensacional. Franzé Moraes, não. Não foi. Franzé era mas deputado. ele muito, muito gente boa. Eu trabalhei no Ceará um turno só. Briguei com o presidente, saí, fui para o Ferroviário. Aí trabalhei um turno no Ferroviário. Fui campeão pelo Ceará primeiro turno, campeão do segundo turno pelo Ferroviário. Aí o Fortaleza entrou porque era, tirando o primeiro e o segundo colocado, era o que tinha maior número de pontos, era o Fortaleza. Entrou e foi campeão. E a gente ganhou os turnos e foi campeão. O Fortaleza ganhou do Ceará e empatou com a gente. E a gente tinha empatado com o Ceará, a gente fez 2 empates. Eles ganharam um e empataram outro e foram campeões. E a gente ficou fora. Mas lá também era bom de trabalhar, né? Bom. O povo, o povo queria, igual carioca, né? Eu gosto do bom, povo cearense. Calor gostoso. Aí rodei bastante. Peguei Vasco da Gama 2015, também foi um trabalho muito bom que eu fiz, 2015 e 2016, apesar de ter descido com o Vasco em 2015. Também cheguei lá, o Vasco era o último colocado com 13 pontos, cheguei a 42 pontos. Se a gente tivesse ganho o último jogo, que foi contra o Curitiba, a gente teria permanecido, descemos, mas voltamos de novo em 2016, sendo campeão carioca, o último título que o Vasco tem, campeão carioca lá em 2016. 2016 é o último título que o Vasco tem. Sendo campeão invicto em cima de Flamengo, Vasco, Fluminense, que estavam na primeira divisão, a gente na segunda. Na época, eu lembro até, eu falei, Eurico, presidente, a gente tem um time que está com a idade muito avançada. Ele falou, não, a gente vai ganhar essa Série B de pé nas costas e tal. Eu falei, não é assim. Série B é diferente, é muita força física, velocidade e tal. E tivemos uma dificuldade, mas conseguimos chegar em terceiro lugar na Série B e conseguimos subir. Eu estou lendo aqui, em 2016 você foi considerado o melhor treinador do Campeonato Carioca. Isso. Campeão geralmente pelo Vasco. Pelo Vasco.
Isso aí, rapaz. Aí 17 Bahia, 18 voltei pro Vasco, 19 aí do Atlético Goianiense, rodei, quer dizer, Ponte Preta, aí subi com Curitiba, ficar Ponte Preta, fiz por pouco, eu não tenho um busto lá meu lá, porque a Ponte nunca foi campeã de nenhum título expressivo, né? Só tem a campeão do interior. Então a Ponte nunca foi campeão de um turno, nunca foi campeão. Foi lamentável. A gente chegou à final da Sul-Americana contra o Lanús, perdemos de 2-0 a final. E foi muito triste, porque a gente via assim vários velhinhos lá que nunca viram o time ser campeão. Eles teriam o privilégio de poder, antes de partir desse mundo, de ser campeão, e a gente não conseguiu assistir. Mas foi um período muito, muito bom. Foram 4, 5 meses ali maravilhosos ali na Ponte Preta, que ficou guardado no meu coração. Você tem ideia de quantos clubes você trabalhou como jogador? Como jogador eu tenho, não foram muitos, né? Como treinador foram mais. Não, como jogador, quantos foram? Se eu tiver que falar assim, posso contar? Não. Depende. Porque, América, Flamengo, Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, Kashima Antlers, São Paulo, Vasco e Fluminense. Foram só 8. 8, eu joguei em 5. E treinador? Ao todo eu tenho 35 clubes. Eu sei lá, acho que eu passei por uns... 40? Não passei por isso tudo, não. Talvez uns 15, mais ou menos. Porque eu repeti o Vasco 3 vezes. Eu tenho... Curitiba 2 vezes, Ponte Preta 2 vezes. Então, uma conta, 3. Mas... Eu trabalhei assim... Bom Sucesso, Fluminense, Flamengo, Vasco, Portuguesa de Esportes e São José dos Campos, 6 como jogador, né? E ao todo 35, então 6 para 35 dá 29 times como treinador. 29 times como treinador. É treinador porque cai toda hora. Perde 3, cai. Mas eu fiquei, a maioria eu fiquei bom tempo. Você vê, no Caxima eu fiquei 1 ano e pouco, 1 ano e pouquinho. Talvez eu não tenha tantos clubes assim, porque eu tomei uma decisão de, em alguns momentos, não pegar nada. Como esse ano, por exemplo. O ano de 2023, a mesma coisa, eu não queria pegar a Série B. Então acabei não trabalhando. E esse ano tomei essa decisão, foram 5 propostas, mas não quis pegar mesmo. E estou refletindo para ver o que vai acontecer para o ano que vem. Vamos falar só, dar uma mudança, né, nisso aí. Futebol brasileiro hoje, o que você acha? Você ainda continua trabalhando? Sim. O que você acha dos jogadores, da dificuldade que você está tendo de trabalhar o jogador de hoje, tendo sido um jogador de ontem que... Era bem diferente. Sim, eu pelo menos... Mudou muito. Muita coisa mudou, professor. Então fala pra gente. Mudou dentro de campo, mudou fora de campo. Hoje, se a gente mudar de falar de fora de campo, por exemplo, as mídias sociais, né? É muita gente falando, é muita informação, né? Antigamente a gente tinha alguns jornais, algumas rádios e as televisões principais. Hoje em dia você tem muita informação, é muita gente fazendo entrevista, é muita gente... dando opiniões sobre futebol. A maioria erradas. Exatamente. As pessoas que têm e que deveriam estar falando sobre futebol, ainda bem, que bom que hoje tem vários ex-atletas aí como comentaristas, que bom que entenderam isso, os jornalistas formados, que são muito importantes, né? A capacidade que eles têm de liderar, de comandar, mas você ter uma palavra hoje, por exemplo, de um Zinho, sabe, de qualquer um desses ex-jogadores que hoje estão como comentarista, um Silas e tantos outros, né, que a gente tem visto aí, é muito importante, né? Eu gosto muito do Caio, por exemplo, na Globo, a forma como ele fala, como ele passa. Então, e mudou muito. Então, o atleta ele está muito ligado nessa questão que ele tem que agradar todo mundo. E você não precisa agradar ninguém, você precisa fazer o teu trabalho, isso é fundamental. Então, um dos trabalhos que o treinador tem hoje é conter essa questão dessas informações e até criar algumas regras. Quando eu estou trabalhando, eu crio algumas regras, como evitar telefones dentro do vestiário. Eu sei que é difícil, porque ao mesmo tempo ele está ali escutando uma música dele que ele goste, porque antigamente todo mundo ia dentro do ônibus e dentro do vestiário e estava todo mundo ali com um pagodinho, por exemplo, né? E todo mundo escutando a mesma música.
Hoje está cada um com a sua música, cada um com o seu iPhone. Nem falam do jogo. E não conversam, não batem papo, né? Eu sei que é uma geração diferente e a gente precisa se adaptar, precisa entender a cabeça deles nesse momento. Mas eu proibia também. Hã? Eu proibia também. Não, é importante a gente impor alguns limites para que não ultrapasse, para que não perca o foco, né? Então, assim, você tem uma série de coisas que eu tive atletas, por exemplo, que eu tive que falar para ele não postar nada, porque isso estava prejudicando, porque quando a gente perdia, ele postava. E ele dizendo que ele estava muito bem para jogar e ele não estava jogando. Então, assim, você lidar com situações que era inimaginável na nossa época. Né? E o futebol hoje, dentro de campo, mudou muito. A gente vinha falando sobre isso, né? Ao mesmo tempo que nós temos hoje, o campo cresceu, porque hoje você bate o tiro de meta dentro da pequena área, né? Os jogadores já podem estar dentro da pequena área, então o campo cresceu. Ao mesmo tempo, quando é definido o campo, por exemplo, quando você tem aqui, né? Se eu puder mostrar aqui, se der pode, fica à vontade. Por exemplo, os zagueiros que estão defendendo, eles estão aqui, ó. E os zagueiros que estão atacando, vou embolar tudo aqui para poder explicar um pouquinho melhor. Os zagueiros que estão atacando, esses caras já estão aqui, ó. Então, antigamente, a gente jogava nesse espaço de campo. Os zagueiros estavam aqui se posicionando porque os centroavantes permaneciam. A gente falou sobre isso, os pontas, que hoje são chamados de extremas, que se a gente não falar ponta, professor, nós estamos ultrapassados, viu? Então, era o zagueiro aqui, um zagueiro aqui e o outro zagueiro aqui. Então, isso aqui tem 45 metros aproximadamente. Hoje, eles estão aqui, ó. Então, não tem nem 30 metros, 30, 35 metros no máximo. Então, o futebol mudou muito. Mas, Jorginho, olha só. Mas se eu pegar um meu jogador e botar aqui, ó, você vai ficar aqui, não vai voltar, não. Mas poucos fazem isso. Por quê? Porque esse cara aqui tem uma função hoje defensiva. Mas não vai ter mais, pô. Isso, mas é uma realidade que hoje que a gente está enfrentando, que esse cara precisa acompanhar o lateral, porque se ele tiver uma superioridade numérica aqui, a gente acaba tomando um gol. Então, hoje, existe uma preocupação muito de equilíbrio nas faixas de campo. Então, assim, o futebol mudou muito. Hoje, os homens, os jogadores, eles não têm tanto espaço assim. Por isso, a gente tem pouco essa oportunidade do 1 para 1, né, do cara acreditar mesmo, né, jogadores que têm toda a capacidade, a gente vê isso na seleção brasileira, nós temos vários jogadores com extrema capacidade técnica de ir no 1 para 1, mas porque tem um espaço muito pequeno, um Vinícius Júnior que parte para cima, ele não tem tanto espaço, porque dribla um já tem um marcador seguinte. Então por quê? Porque diminuiu muito o espaço. Então a gente precisa se adaptar muito ao futebol atual, o futebol moderno que está hoje. A intensidade aumentou muito. Antigamente a gente dava, talvez, eu vou chutar um número porque eu não sou nem preparador físico, nem um fisiologista, mas se eu desse talvez aí uns 20 piques acima de 30 km num jogo, era muito. Hoje os caras ultrapassam isso. Então, em compensação, eles estão jogando num espaço menor. Né? Eu cheguei a correr já 12, 13 km num jogo. Hoje são poucos jogadores que ultrapassam 11 km num jogo. Por quê? Porque eles estão jogando nesse espaço. É o chamado jogo apoiado. É o tic-tac ali que veio da Espanha, que veio lá com o Guardiola. Então, muitos treinadores jogando, querendo esse tipo de jogo. Então, tem dificultado. Então, mas assim, Jorge, muito. Botou o cara aqui... Vai deixar uma... Fatalmente, o cara não vai sair dali, porque ninguém é maluco. Você pegou a bola, meteu aqui, o cara entra sozinho? Ninguém. Não, com certeza. Se eu sou treinador, você bota um jogador aqui, eu vou botar um jogador marcando, claro, tem que ter no mínimo 2. Já subiu. Automaticamente, eu já estou com inferioridade numérica aqui. Isso é natural. Então, agora, se você voltar como todo mundo para lá, o cara vai mesmo, pô. Vai mas mesmo. Hoje, a maioria dos clubes estão jogando assim. A maioria, você vê, principalmente os clubes que atacam muito e fazem marcação linha alta. Flamengo, Palmeiras, já fazem. Palmeiras nem tanto. O Palmeiras deixa os caras lá na frente, só jogam em velocidade. Um pouquinho mais reativo. Mas principalmente Flamengo, Botafogo, esses caras começam a marcar a partir daqui. Então, os zagueiros que estão sendo atacados estão aqui em cima da linha da grande área. Então, isso aqui tem 30 metros, 35 metros no máximo, estourando. Né? Baguncei um pouquinho teu campo aí, viu, professor? Não, pode deixar. Isso é para fazer isso mesmo. Aí o que eu ia falar para você. Eu inventei esse bonequinho aqui mais para criança.
Porque quando você dá aula para criança, com um botão redondo, você fala assim, fica de lado. Como é que o botão redondo vai ficar de lado? E aqui não, fica de lado, vocês mostram. E aí também inventei o botão retangular. Porque o botão retangular também você dá para mostrar para o menino que está começando. Claro que profissional você fala, ele tem que entender. Né? Mas o menino não. Então, eu mudei esses botões aqui, isso aqui é a bola, né? Mas quando você fala para o menino ficar de lado com isso aqui ou com retangular, dá justamente para mostrar só isso aí para ilustrar. Seria umas coisas básicas, professor, que tem acontecido hoje em dia, né? Por exemplo, né? Isso aqui é a zaga formada aqui. Está sendo atacado pelo lado de cá. A questão que eu aprendi muito contigo quando você fazia esses trabalhos táticos comigo, pegando a bola na mão e indo por posição. A importância, você sempre falava para mim, no caso eu era volante, eu estava aqui, né? Eu era basicamente o segundo volante, mas você sempre falou aqui pro Narahashi, que era o nosso lateral. Takahashi. Você falava, Narahashi, a bola está aqui, o nosso zagueiro está lá, tá zagueiro. Você é o responsável, você está vendo tudo. Você é muito importante a sua comunicação, chama atenção ladrão, que eles aprendiam isso em português. Então ladrão, é muito importante esse cara entender que ele tem toda a visão do campo e que ele é um cara extremamente importante, além da cobertura que ele tem que fazer dos zagueiros. A bola tem do lado de lá, que acontecem, né? Ele está aqui só, ele é que está aqui olhando tudo. Aí. Tem que ajudar esses aqui. Mesma coisa, a bola vindo para cá, inverte. Já é o lateral esquerdo, que faz a cobertura do zagueiro, exatamente. Esse homem saiu aqui, faz o combate. Se é o teu ponta vai estar aqui. Automaticamente ele não vai voltar para marcar, né? Não, mas assim, eu acho que hoje o futebol, você fala vai jogar qualquer time. Você já sabe que vai sair a bola aqui. O risco aqui é grande. Sim. No meu tempo, se viesse eu botar o cara para frente. Aqui não vai driblar nada. Eu jogando, perde bola aqui, se toma gol e sai atrás. O conceito hoje é de que se você coloca uma bola, por exemplo, em disputa, você tem a possibilidade que você tem de perder essa bola é muito grande. Por isso que vários treinadores preferem construir. Só que eu não posso ficar preso. É o meu ponto de vista, né? Eu não sou não estou entre os melhores. Tá sim, contrário. Pô. Não, pelo contrário, hoje estou desempregado, mas eu tenho a minha visão, eu tenho o meu conceito. Eu tenho que ter sempre a opção A, B e C. Eu não posso estar fixo apenas em uma forma de jogar. Então, se eu sair jogando, mas se eu tenho um adversário que faz uma marcação linha alta, pressão, né? Marcação-pressão, como a gente falava no passado. Marcação linha alta hoje. E são eficientes, são jogadores de velocidade. O que eu vou fazer? E de repente, se eles têm são zagueiros que são lentos, eu vou chamar esses caras para cima de mim, mas eu vou fazer uma ligação direta. Claro. Eu faço um tiro de meta, ou então saio jogando, mas já faço uma ligação direta aqui, justamente nas costas dos zagueiros que são lentos. Então eu não posso estar preso apenas a um estilo de jogo, a uma forma de jogar. Por quê? Pode ser que o meu adversário possa me surpreender e ser muito melhor do que eu. E eu vou tomar muitos gols tentando sair jogando. Isso aí é muito importante. A hora que você vai sair jogando, a gente saía jogando também no nosso tempo. Mas dependendo, se a gente visse que os caras marcavam bem, que os caras tomavam a bola aqui, a gente não saía. Vai para frente, sai daqui. Porque aqui, perdeu a bola aqui... Lá no Japão, sair jogando lá era quase... A não ser se eu fosse lá, se o Bismarck fosse, mas os zagueiros, eles eram limitados. Não tinha. Né? Não o tinha. Akita, que era grandão e tal, tinha limitação. Tinha. Yorei, então eram jogadores... qualidade técnica limitada. A gente sempre falava, você vinha buscar o Bismarck que armava o jogo, né? Começava ali, pô. A gente... Mas assim, é o que eu falo, o treinador ele tem que olhar a característica dos jogadores, ele tem que olhar o time dele para que ele possa definir a tática, definir o que vai fazer. Não é porque todo mundo está jogando aqui que todo mundo vai poder sair jogando aqui, não. Porque se não tiver zagueiro que saiba jogar, o goleiro que saiba... vai tomar gol. Como a gente está vendo aí, vários times tomando gol. E aí, a gente aprende isso como jogador. Tomou o gol, piorou para você fazer o gol lá. Porque aí os caras já vão defender mais, os caras já vão se animar mais. Então não dá, pô. Psicologicamente já fica batido, já fica abalado, e até você recuperar essa situação. É muito difícil. Depois... Agora, professor, falando realmente, existem algumas coisas que do passado... né, que está muito diferente de hoje. Antes, eu posso dizer isso porque eu
fui jogador e hoje sou treinador, assim como você, e estou na atualidade, mesmo não tendo trabalhado esse ano. Eles não sentem a dor da derrota, sabe? E isso é muito importante. Você realmente aprender com os teus erros. Aprender com os erros dos outros é muito fácil. Mas aprender com os teus erros dói muito mais. E eu lembro que uma mudança radical aconteceu na minha vida quando eu perdi a Copa de 90. Eu chorava igual criança. Eu não saí de casa um mês inteiro, basicamente. Sabe? Mas triste, triste. E eu não consigo ver isso na geração atual. Por exemplo, eu beijinho, abraço, acaba beijinho. Nós fizemos 30 anos como campeões do mundo, do tetracampeonato. E eu citei uma passagem que eu vi alguns jogadores indo para Ibiza depois de ter perdido de 7-1 para a Alemanha e de 3-0 para a Holanda. E eles foram para Ibiza como se nada tivesse acontecido, indo para vários lugares assim e postando essas coisas. Na época tinha Facebook, não era Instagram ainda, mas postando essas coisas. Cara, eu não consigo compreender isso. Nem eu. Por mais que você não vai ficar bitolado, aí eu lembro que alguns colocaram... Faz parte. É um absurdo, você tem que entender que passou o tempo, estamos numa nova fase, mas assim, você sentiu uma dor, e essa dor ela vai te ensinar. E aquilo ali para mim foi fundamental. Que em 90 eu senti muita dor, mas aprendi muito. E em 94 nós fizemos tudo diferente. Eu, Bebeto, Dunga, Romário, Ricardo Rocha, todos os que tiveram, foram basicamente uns 10 que tiveram 90. Em 90, nós criamos basicamente algumas regras para não repetir em 94. E nós fomos campeões. Então, o que eu preciso que a geração entenda agora, por exemplo, perder para a Argentina do jeito que nós perdemos. Cara, é inaceitável. Por exemplo, teve a questão lá da entrevista do Rafinha com o Romário. E o Rafinha falou que eles iam ganhar, que não pode vir gritando, aquela coisa toda, que o Rafinha, que eles iam ganhar no grito também, que não adiantava vir no grito contra eles. O Rafinha acabou o primeiro tempo, foi cercado pelos jogadores da Argentina e ninguém ajudou o Rafinha. Isso é inadmissível. Não pode. Os jogadores tinham que cercar ali. Não é brigar, não quero que ninguém brigue, não, mas não pode deixar o Rafinha passar. Se precisasse, tinha que brigar, mas tinha que defender, pô. Exatamente. Então, eu creio que nós temos, falando em termos de seleção brasileira, né? Vamos sair um pouquinho do cenário nacional aqui. Nós temos time para ser campeão. Nós temos um treinador que é multicampeão. Ancelotti conhece muito de futebol e gestão de pessoas. Jogou futebol, entende muito e é multicampeão. Foi campeão em Real Madrid, Bayern de Munique, foi campeão em tudo quanto era lugar que passou. Então nós temos todas as possibilidades, mesmo que o Neymar ainda não esteja pronto. Eu acho que o Neymar é o diferencial, mas ele tem que estar bem, assim como o Ancelotti falou. Não adianta ser o Neymar, porque o Neymar do passado não é o Neymar de hoje. O Neymar precisa mostrar e com atitudes também, que bom que eu fiquei condição sabendo. Tem. Condição técnica. Física e condição técnica e mental. Né? Porque, por exemplo, reclamar do treinador lá do Vojvoda aqui, tá errado. E que bom que eu fiquei sabendo que ele pediu desculpa pro Vojvoda. Isso é muito bom, isso é maturidade. Se ele não tinha no passado, ele tem hoje. E isso vai ser muito importante para ele. E a gente precisa do Neymar. Porque para mim é o craque da seleção. Sem dúvida. Desde que ele queira. Né? Mas essa seleção precisa entender que eles precisam estar juntos, precisam estar unidos. E eles vão sair daqui muito parecido com o que aconteceu em todos os momentos quando nós saímos daqui desacreditados e voltamos campeões. Campeões, bicampeões, tricampeões, tetra e penta. Então eles estão passando por esse momento agora. É o momento deles se unirem. É o momento deles se unirem, se fecharem. Não tem que estar preocupado em ter que agradar ninguém, não tem que agradar nenhuma emissora, não tem que agradar nenhum podcast, não tem que agradar ninguém. Eles têm que se fechar entre eles. Ali, são 2 meses, meu irmão, fechado 2 meses por um objetivo, foi isso que nós fizemos. Assim foi isso que a futebol, Copa, que os pentacampeões que eu conheço muito bem fizeram. Se fecharam ali com o Filipão, nós nos fechamos com o Parreira e Zagallo e foi o que aconteceu. Nós fomos campeões, por quê? Porque a gente deixou todo de lado, toda a vaidade, tudo aquilo que permeava, que não era tão importante. A gente entendeu que o mais importante era a seleção brasileira e fomos dentro e por isso nós fomos campeões. Sem dúvida, eu acho que o que você falou aí é o que está acontecendo. O cara vem aqui, joga um jogo, perdeu, ganhou, beijinho, abraço e vai embora.
Não é assim, pô. Nós nunca fomos assim, pô. Exatamente. Sempre brigamos para ganhar, choramos quando perdemos. A gente sabe que é um resultado possível, mas tem limite, pô. Exatamente. Tem limite. Aí o que aconteceu? Lembrando aqui, quando eu falei isso no ano passado, eu não sabia que o Vinícius Júnior, após perder a Copa América, tinha ido para Ibiza. Eu fiquei sabendo depois, por amigos, que jogadores ficaram chateados comigo, porque eu falei isso. Falei, cara, eu vou te ser sincero, pode ficar chateado, mas eu prefiro que falar a verdade para que eles aprendam isso. Eu não falei para o Vinícius Júnior, eu falei na época lá de 2014, quando saíram mesmo, que alguns jogadores foram para Ibiza e postaram isso, mas que se serviu a carapuça, que foi muito bom, que ele possa entender, que o Vinícius, porque é um dos melhores jogadores que nós temos, que ele possa entender isso, que ele precisa sentir a dor da derrota, para que no momento certo ele possa se alegrar com essa vitória. Então, que essa geração possa entender, nós temos, cara, se a gente olhar o ataque da seleção brasileira, eu acho que ainda falta ainda o 10, tanto o 10 quanto o 9 ainda não foi definido, ainda nós não temos ainda esse centroavante, esse cara mesmo, e aquele cara de criatividade, que ainda está ali ainda em dúvida se vai ser Neymar, se vai ser Rafinha, se vai ser Rodrigo, ainda não sabemos quem é esse 10, mas ainda está faltando, né? Eu acho que ainda não está definido as laterais, não está definido ainda o 10, ainda não está definido o 9, mas no momento que o Ancelotti definir, nós temos grandes jogadores, nós temos vários jogadores de frente, jogadores de muita qualidade, nós temos um meio-campo com qualidade. Acredito que Ancelotti fez muito bem em trazer o Casemiro, que é um jogador extremamente inteligente, um jogador que consegue ter uma leitura de jogo experiência, com experiência e forte, assim, ele é um líder. Ele não quer perder nunca. O que pra gente foi um Dunga e muitos outros jogadores de 94 que chamavam realmente a responsabilidade para ele. E ele é esse cara. Eu acho que isso aí que você falou aí é a coisa mais importante que tem para hoje, para a seleção. Eu continuo não acreditando muito que a gente vai conseguir ganhar, mas se o jogador quiser e pensar dessa forma, muda tudo. Agora vamos falar assim, para a gente terminar, que eu deixei por último mesmo. Instituto Bola para Frente. Esse aí é o mais importante agora. A menina dos meus olhos. Eu sei disso, então... Instituto Bola para Frente, eu fui criado em Cascadura, depois fui com 8 anos para Guadalupe, vi muitos amigos morrerem envolvidos com tráfico de drogas, envolvidos com a criminalidade, outros bebendo, outros se viciando em drogas. E eu sempre quis desenvolver um trabalho social, mas não sabia como desenvolver. Comecei a ganhar dinheiro, né? Comecei a ganhar no América ali uns 30 salários mínimos, meu primeiro salário. Foram 30 salários, falei, caraca, tô rico, não tinha nem ideia de dinheiro. Mas graças a Deus tive a oportunidade, como falei, né, de jogar na Alemanha, jogar no Japão, e ali mudou totalmente a minha vida, que além de ter ganho dinheiro, eu pude conhecer projetos sociais e entender o que é o terceiro setor, de que forma a gente pode captar recursos, não apenas colocando do bolso, mas foi o que aconteceu no início. Eu tive que desembolsar mesmo, comprei o terreno ali em Guadalupe, de mais ou menos ali nós temos 11.400 metros quadrados, nós temos 3 campos de grama sintética que viram um campo semi-oficial e temos várias salas hoje através da Lei de Incentivo ao Esporte, nós conseguimos captar o recurso e foi liberado esse recurso lá em 2020, a gente conseguiu, graças a Deus, construir, hoje está muito bem, nós já atendemos já mais de 16 mil crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos. Nós temos um trabalho que vai até 24 anos também para aqueles que não conseguem se encaixar no mercado de trabalho, eles voltam, se preparam e saem novamente para o mercado de trabalho. Trabalhamos com 3 frentes importantes, que é o esporte, a educação e a cultura, né? E a gente tem, graças a Deus, assim, feito com que jovens se motivem, busquem realmente fazer uma faculdade, possam ser vencedores nas suas vidas e deixem o tráfico, deixem a vida de criminalidade. Tem sido maravilhoso isso. É claro que a gente, durante todo esse tempo, nós não só ganhamos, perdemos alguns sim para o tráfico, perdemos alguns aí envolvidos com a criminalidade, mas nós tivemos muitas felicidades. E é a nossa, para mim, para minha família, uma grande alegria que nós temos hoje. Você falou esses meninos que não conseguem e você voltam para lá, tem cursos específicos? Sim, são cursos específicos. De que? Sobre... eles falam sobre profissões, mas também tem aulas sobre culturais, sobre situações, de como eles podem ir.
por exemplo, uma coisa básica, às vezes um jovem não sabe preparar um currículo, então aí eles aprendem como preparar um currículo, como se preparar. A gente está agora tentando fechar uma parceria, né, com um grande clube alemão que é o Bayer Leverkusen, né, um parceiro nosso, para que a gente está com 60 jovens, a gente está vendo essa possibilidade para que a gente possa, foram 60 jovens que voltaram ainda tentando se preparar para que eles possam se preparar aprendendo alemão e também aprendendo uma profissão e principalmente algo que a gente possa ter uma parceria que é para que eles possam ir para a Alemanha, fazer esse intercâmbio na Alemanha, porque nós temos também uma parceria com a prefeitura de Colônia que nós enviamos 12 jovens a cada 2 anos e eles enviam para cá. Então todo ano nós temos uma troca de informações de alemães com os brasileiros. Eles vêm para cá e nós vamos para lá no ano seguinte. E tem sido maravilhoso isso, porque jovens que não poderiam imaginar de poder ver a Alemanha, de poder ver um país diferente, de poder andar de avião, eles têm tido essa experiência e isso tem motivado esses jovens a buscar, a entender que apesar de ser de favela, apesar de ser de comunidade, apesar de ser pobre, ele pode vencer. Se ele tiver uma boa educação, se ele estudar, se ele correr atrás, apesar de estudar numa escola pública, numa escola, né, normal, e ele pode sim, se ele tiver esforço, se ele tiver disciplina, perseverança, ele pode vencer. Isso aí, eu também adoraria poder fazer isso aí, mas é a minha vida. Eu sempre procuro ajudar as pessoas que eu possa. E o que você precisar de mim, obrigado, até do sindicato também, tenho certeza que o Alfredo vai ajudar, se precisar alguma coisa, você está à disposição, tá? A gente fica à disposição de você. Tá? O livro do garotinho aí, pô, deixa eu... Ah, o garotinho... o garotinho, pô, ele... José Carlos Araújo. Agradecer ao Jornal O Povo, que nos cede aqui o estúdio. O Alberto tem sido bacana pra caramba. Poxa, parabéns aí, meu Um estúdio desse aqui nos ajuda bastante. Legal, feliz aí por isso, professor. E bom demais estar contigo. A gente agradece bastante. A gente nem falou de coisa de vestiário ainda. De vestiário. Fala aí uma para a gente terminar mesmo, de vestiário, bem que ninguém sabe. Ninguém sabe. Vou contar uma, talvez o Zico já tenha contado isso, mas foi vamos dizer assim, um vestiário, mas mais num bate-papo de concentração. O garotinho vai fera, lá. né? Garotinho, ó. Ele escreveu esse último livro aí, ó. Isso aqui é para mim, né? Não pode, tem dedicatória para mim aí tudo. Tem dedicatória, não dá. Senão eu ia te... Ele é fera. Pô, gente finíssima. Dele, né? E é a botar emoção aqui que assim, ele traz, né? Muito bom. Então, a gente estava no momento do Flamengo em 87, que a gente se reuniu, o Carlinhos, treinador, porque o Renato Gaúcho, ele estava no momento, no auge dele, só que ele prendia demais a bola, ele driblava todo mundo e queria driblar de novo, voltava para driblar de novo. E eu, como lateral, eu passava todas e não recebia uma. E eu sempre passei e recebi, porque o Bebeto caía muito daquele lado, que eram os dois atacantes, a gente jogava num 4-4-2, né? Com o Zico na ponta ali de um losango, basicamente. Time ruim, olha os jogadores que está falando. Não, o time era Zé Carlos, Jorginho, Leandro, Edinho, Leonardo, Andrade, Ailton, Zinho, Zico, Bebeto e Renato. Tinha uma galera no banco. Então, a gente discutindo ali que a gente queria que o Renato soltasse mais a bola. E aquela coisa toda, eu falando, pô, eu gostaria que o Renato soltasse um pouquinho mais, eu estou passando, mas eu não consigo receber nenhuma bola e tal. E aí Bebeto falou, outro falou e tal, daqui a pouco quando chegou depois de mim, o Zico falou assim, para aí. Falou, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Renato está arrebentando. Deixa o Renato do jeito que ele está, deixa ele driblar do jeito que ele quiser, deixa ele fazer o que ele está fazendo, porque ele está decidindo os jogos. Eu vou correr para ele, pronto, acabou a reunião. Acabou tudo. Ele falou, Carlinhos, acabou a reunião. Literalmente assim, por quê? Cara, uma palavra do Zico, acabou, não tem jeito. Até hoje, Zé Mário, professor, eu chego perto do Zico assim, eu me sinto um fã, sabe? Porque ele é um cara diferenciado, ele é um cara assim, ele é iluminado porque ele foi tão bom dentro de campo como ele é fora de campo. Até hoje, vocês sabem muito bem, provavelmente eu já vi aqui, ele esteve aqui já, e ele atende com tanto carinho, com tanta
destreza, com tanto amor, sabe? E sem preocupação de horário, ele não tá nem aí. Ele é assim, é esse cara, sabe? Ele é um cara que consegue, após a carreira dele, ele é o único cara, ninguém consegue, Romário não consegue, Ronaldo Fenômeno não consegue, nem consegue lotar o Maracanã do jeito que o Zico faz. Porque é o Zico, porque ele é diferente. Então, assim, no momento que o Zico fala, acabou literalmente a reunião, o Renato continuou driblando e decidiu, e foi decisivo nos jogos finais de 87. O William, que jogou no Vasco, essa semana me pediu, falou, Zé Mário, poxa, o meu sobrinho vai se formar no ensino básico e adora o Zico, já teve com o Zico, pede para o Zico fazer um vídeo parabenizando ele. Eu falei, ele está no Japão. Então não vai dar. Eu falei, não, mas eu vou falar com ele. Aí mandei mensagem para o Zico, mandei o nome do cara, na mesma hora, lá do Japão ele mandou o vídeo. Que coisa. É impressionante. No outro dia ele fez igualzinho, ele estava no Japão, eu mandei, daqui a pouquinho o Zico manda, falando do Japão, dirigindo, e mandou um vídeo, falou, rapaz, tu não está dirigindo? Tá? Como é que tu manda esse vídeo aí? Porque lá dá cadeia. Ele, dirigindo, ele mandou um vídeo. Pode, né, negócio dele? Não, várias vezes já fiz vídeos, aí os caras mandam os vídeos que já foram feitos, ó, fala assim, mais ou menos assim. Quem é? O Zico. Não é fácil, não. Jorginho, tem palavra para agradecer. Prazer, foi muito, professor. muito bom, muito bom. E lembrando que vestiário aberto, conversa vestiário, ninguém pode saber. Né? Ficamos só entre a gente e o pessoal que vê. Toda quinta-feira no YouTube, às 19 horas. Beleza? Mais uma vez. Prazerzão. Bom estar com você, professor. Valeu. Muito legal.